A investigação da Polícia Federal sobre a invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, ocorrida em janeiro deste ano, aponta que o valor de cerca de R$10 mil pago por um ex-assessor da deputada Carla Zambelli ao hacker Walter Delgatti não tem relação com o crime, mas com a venda de garrafas de uísque. A defesa do hacker diz que ele recebeu R$40 mil para tentar invadir sistemas do judiciário, parte em transferências bancárias e parte em dinheiro vivo. O laudo se refere apenas aos R$10.500 e não faz referência ao restante do dinheiro. Delgatti, que está preso desde agosto deste ano, disse à Polícia Federal que o valor de R$10.500 recebido de Renan Goulart por meio de 3 PIX em fevereiro era parte do pagamento para invadir sistemas do judiciário. Renan já foi assessor de Zambelli e hoje trabalha para o irmão dela, o deputado estadual Bruno Zambelli. Em depoimento à PF, Renan afirmou que fez os PIX para Delgatti porque o hacker lhe ofereceu garrafas de uísque. O assessor adquiriu a bebida e a revendeu para um terceiro. A PF ouviu o comprador final, que confirmou a história. Os investigadores também encontraram conversas de WhatsApp que indicam que Delgatti, de fato, vendeu uísque para Renan Goulart, na data dos pagamentos. O advogado Ariovaldo Moreira, que representa Delgatti, diz que o hacker afirma veementemente que os pagamentos eram para invadir qualquer sistema do judiciário. Além dos R$10.500, Delgatti recebeu R$3 mil em novembro de 2022 de outro assessor de Zambelli, Jean Hernani de Souza, que disse à PF que o valor se referia a serviços para as redes sociais e o site da parlamentar. Zambelli ainda não prestou depoimento à polícia. Ela já afirmou publicamente que contratou Delgatti por meio de seu assessor para cuidar de seus perfis e site. O serviço não foi prestado. A invasão do CNJ resultou na expedição de um falso mandado de prisão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O documento é assinado pelo próprio magistrado. Também foi inserida nos sistemas do CNJ uma falsa quebra de sigilo bancário de Moraes. O inquérito sobre a invasão do CNJ caminha para a fase final. Não foi encontrada nenhuma conversa de Zambelli com o hacker em nenhum dos celulares apreendidos, de acordo com os laudos periciais que fazem parte do inquérito da PF. A Procuradoria-Geral da República recorreu nesta segunda-feira da decisão do ministro Dias Toffoli, que aceitou o ministro Alexandre de Moraes como assistente de acusação na denúncia de agressão no aeroporto de Roma. A Procuradoria-Geral da República apresentou um recurso no Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira contra a inclusão de Alexandre de Moraes como assistente de acusação no inquérito que investiga suspeitas de hostilidade contra a família do ministro no aeroporto de Roma em julho. A decisão pela inclusão foi feita pelo ministro Dias Toffoli. No recurso, a PGR diz que o ingresso de um integrante no STF como assistente de acusação no inquérito no próprio STF, sem que exista sequer acusação formulada, confere privilégio incompatível com os princípios republicanos da igualdade, da legalidade e da própria democracia. A peça foi assinada pela Procuradora-Geral da República interina, Eliseta Ramos, e por sua vice, Ana Borges Coelho. Elas também questionam que consideram imposição indevida de restrições ao acesso do vídeo de circuito interno do aeroporto encaminhado pela Itália. Moraes acionou a Polícia Federal após a hostilidade contra ele e sua família na Itália no dia 14 de julho. A polícia instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da abordagem e também de uma possível agressão ao filho do ministro. E as viagens do presidente Lula elevaram o otimismo sobre o Brasil no exterior neste terceiro trimestre. Eventos como as cúpulas do BRICS e do G20 impulsionaram menções ao país na mídia estrangeira. A participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em eventos internacionais no terceiro trimestre
impulsionou o volume de notícias sobre a economia brasileira no exterior. A reputação do Brasil melhorou 202% em relação ao trimestre anterior e alcançou os 1.297 pontos. Os dados são do Radar Mais 55, hub de inovação do grupo BCW Brasil, divulgados nesta segunda-feira. No período, Lula participou de eventos como o encontro entre a CELAC, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, e a União Europeia, a 15ª Cúpula do BRICS, a reunião do G20 e a Assembleia Geral da ONU. O governo brasileiro também organizou em Belém a Cúpula da Amazônia, que teve resultados abaixo do potencial esperado, segundo o levantamento. O evento terminou sem resoluções efetivas para conter os danos ambientais. O Radar Mais 55 analisou 375 reportagens em veículos de 7 países. A Argentina foi o que mais produziu reportagens sobre o Brasil no terceiro trimestre. Foi responsável por 87% dos pontos de reputação no período. Alvo de discussão no governo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em entrevista coletiva que a meta fiscal está mantida. Ele ainda anunciou a indicação de 2 economistas para a diretoria do Banco Central. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a meta fiscal está mantida, apesar da declaração do presidente Lula, que afirmou na semana passada que dificilmente o governo vai conseguir alcançar a meta de zerar o déficit fiscal em 2024. Em entrevista a jornalistas em Brasília, o ministro afirmou que irá buscar o equilíbrio fiscal. O meu papel é buscar o equilíbrio fiscal. Eu farei isso enquanto eu estiver no cargo. Ponto. Sabe por quê? Não é por pressão do mercado financeiro, não é porque eu sou ortodoxo, é porque eu acredito que o Brasil, depois de 10 anos, precisa voltar a olhar para as contas públicas. Em outro trecho, Haddad disse que sua meta está estabelecida. E da minha meta está estabelecida. Tá bom? Continua mantida a meta de superávit zero? A minha meta estabelecida. Eu vou buscar o equilíbrio fiscal de todas as formas justas e necessárias para que nós tenhamos um país melhor. Um descaso de 10 anos que ninguém se importou, mas nós nos importamos. Ainda na coletiva, o ministro anunciou as indicações dos economistas Paulo Pichetti e Rodrigo Teixeira para diretorias do Banco Central. Pichetti está sendo indicado para a diretoria de assuntos internacionais e de gestão de riscos corporativos. Já Teixeira foi nomeado para a diretoria de relacionamento, cidadania e supervisão de conduta. A diretoria colegiada do Banco Central é composta por um presidente e 8 diretores. Bom, o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias analisa agora a entrevista de Fernando Haddad, que acabamos de acompanhar na reportagem. Ele considera as declarações do ministro da Fazenda como cautelosas. Na entrevista concedida hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi cauteloso. Não se referiu às declarações do presidente Lula na sexta-feira passada, em café com os jornalistas, quando o presidente falou que era difícil conseguir o déficit zero para 2024 e que ele não concordava com o corte com o corte de gastos que prejudicasse a sua política de desenvolvimento. Lula está ao lado da Casa Civil e do PT, que quer gastar mais. Pois bem, o ministro não discutiu sobre a posição do governo, mas reiterou que a meta dele, não a meta do Lula ou a meta do governo, é de déficit zero em 2024, que é o que ele vem sustentando durante todo este ano. Déficit zero em 2024, embora muita gente ache que seja impossível. Pois bem, a primeira consequência disso pode ser no Congresso, pode ser um sinal aberto para o Congresso gastar,
Vamos gastar, vamos aumentar as verbas, as verbas parlamentares, vamos aumentar o gasto o fundo eleitoral, vamos aumentar o fundo partidário e por aí vai. O ministro da Fazenda foi cauteloso, não criou novos atritos, mas você cria o seguinte, você cria uma insegurança no mercado, ou seja, qual é a posição daqui para frente? É a posição do Lula que quer gastar, que acha que não vai ter déficit zero, ou é a posição do ministro Fernando Haddad que continua sustentando déficit zero em 2024? Todo mundo sabe que a popularidade do presidente Lula está diminuindo, está caindo, e o presidente está preocupado com isso. E na cabeça desenvolvimentista do presidente, do Rui Costa e do próprio PT, a solução é gastar dinheiro, é gastar investimento, é prometer obra, e assim você conquistar mais pontos nas pesquisas sobre popularidade e a aprovação do governo e do presidente pela opinião pública. A entrevista de Haddad foi cautelosa, mas ela não acalmou o mercado. E a seguir, PSD de Kassab multiplica por 7 o número de prefeitos no estado de São Paulo. E Partido Novo lança economista da equipe de Paulo Guedes para a disputa da Prefeitura paulistana. O Brasil News volta daqui a pouquinho. Fique com a gente.